explicar um pouquinho do nosso trabalho, nosso ministério, tá bom? E ela vai falar amanhã. Então não percam amanhã, tá bom? Nós dois estaremos falando. Mas uma vez ela vai falar, outra vez eu vou falar. Mas agora ela vai dar um alô para vocês, contar um pouquinho do nosso ministério e depois aí eu entro direto com a mensagem. Boa noite, irmãos, paz do Senhor. Muito bom estar aqui nesta igreja linda, abençoada. Estávamos assim bem ansiosos para saber como seria esse trabalho. E já estamos sentindo que vai ser uma bênção. Sabe por quê? Porque quanto mais dificuldades nós temos para chegar, mais abençoado será todo o trabalho. Vocês imaginam que para nós sairmos de São Paulo foi tão difícil. Cada lugar que a gente sair daqui, a gente que nós íamos, não conseguia andar. Aí, para chegar na estrada, fomos pegando atalho até que conseguimos chegar na Bandeirante. Quando chegamos na Bandeirantes, aquele trânsito. Aí, antes de chegar em Campinas, Deus nos livrou de um engavetamento de carros. Porque um caminhão que estava na nossa frente, simplesmente, eu não sei como é que chama aquilo lá, o pneu em volta, aquela capa do pneu, simplesmente voou assim na nossa frente, nos carros que estavam atrás. Imagina o pneu de um caminhão como é grande, né? É enorme. Aquele negócio assim na estrada. Olha, o que é isso? Aí o carro da frente, que era uma van, não viu, escorregou naquele pneu. Ela ficou assim, transversal na rodovia. O carro que estava logo atrás bateu na van. E nós que estávamos atrás, graças a Deus, como tinha muito carro, não dava para correr, né? Estávamos um pouco velocidade, deu para nós sairmos assim, no canteiro do meio, que é tudo grama, e como Deus estava nos protegendo naquele lugar do canteiro, não era aqueles declives, porque vocês sabem que aqui na Bandeirantes, aquela parte do meio, ela não é plana. Depois eu estava observando, é tudo assim, é um vale. E justo onde nós estávamos, deu para o carro sair pela tangente. Porque senão nós íamos batendo um atrás do outro. Falei, ufa, é para a gente chegar nessa igreja mesmo. O inimigo não vai nos impedir aí de chegarmos até lá. E oramos, agradecemos a Deus e pedimos por aqueles que ficaram atrás. Mas graças a Deus acho que não aconteceu nada assim de tão fisicamente. Foi mais susto mesmo. Então vai ser bênção. Bênção pura. Quando começa assim, é porque vai ser bênção pura. E olha, hoje, deixa eu falar um pouquinho. Nós somos de São Paulo. Nós somos membros da Igreja Batista de Água Branca. Do pastor Ed René Kivitz. É uma grande igreja também, com 3.000 pessoas, né? Mas nós somos também missionários da nossa igreja, enviados por nossa igreja, para sermos missionários para as famílias. Então, nós somos, especificamente, o nosso trabalho é entre as famílias. O nosso ministério chama-se Fortalecendo a Família. Nós já estamos nessa vida de missionários há pelo menos uns 30 anos, né? Porque desde que casamos, nós já vamos fazer 31 anos de casados, né? Nós estamos juntos, já fomos missionários de Vencedores por Cristo. Aqui quem é um pouquinho mais experiente, né, já deve ter ouvido falar desse grupo musical, das músicas, dos louvores, não é? Então o Sérgio ficou 19 anos na missão, eu só fiquei 9,
o tempo que tivemos casados, casamos e ficamos 9 anos lá de tempo integral, e depois em 1990, então, começamos esse nosso trabalho específico entre famílias, porque com juventude nós já trabalhávamos antes, né? E aqui, então, nós vamos fazer esse trabalho específico, né, com casais e com a juventude. Hoje, nós vamos estar todos aqui, o Sérgio vai falar sobre esse tema, perdão, que é a base, vocês vão verificar, por que nós começamos com esta palestra e para todo mundo. Porque é a base de tudo que vocês vão ouvir aqui. Olha, quem vem ao encontro de casais, nosso objetivo maior, sabe qual é? Que vocês entrem em crise. Mas nós vamos vir aqui no encontro para ficar em crise? Para ficar em crise. Porque se você sair daqui e nada acontecer, nada mudar, não valeu a pena. E para que possa haver mudança para melhor, quando nós vimos o encontro de casais, ouvir palestras, não é porque o nosso casamento está mal. Às vezes tem gente que fala assim, eu não vou lá ouvir palestra, eu estou bem no meu casamento. Não é para isso, porque a nossa vida em família, com o cônjuge, sempre é assim, reavaliar. Sempre temos que estar avaliando, reavaliando como estamos vivendo. E aqui vocês vão ter essa oportunidade. Por exemplo, amanhã, a primeira palestra, nós vamos fazer um diagnóstico de como está o amor de vocês, casais. Será que ainda estão amando realmente como a Bíblia manda a gente amar? Então, nós vamos fazer um diagnóstico em 5 áreas do casamento. Venham para você perceber se seu marido ainda ama você de verdade. Ou a esposa também ama o marido de verdade. Já vai começar bem, né? Você está vendo porque precisa dessa palestra sobre perdão? Aí, depois do segundo momento com os casais, eu que virei aqui falar com vocês. E a nossa conversa, sabe qual vai ser? Sobre as nossas diferenças. Maridos, vocês vão descobrir, desculpa eu falar assim, mas é a pura verdade. Vocês vão descobrir por que a sua mulher é tão chata. Fala a verdade, confessa. Nós somos maravilhosas, não é? Mas tem momentos que a gente perturba, não perturba? Amanhã vocês vão descobrir por quê. Mas, queridas irmãs, vocês também vão descobrir por que seu marido te irrita tanto. Fala a verdade, não irrita? É um amor de pessoa, mas como irrita. Você já percebeu? Então, é sobre isso que nós vamos conversar amanhã. Sobre as nossas diferenças. Vai ser muito bom. Vocês vão ver. E aí, no domingo de manhã, já que nós vamos descobrir as nossas diferenças e tal, aí no domingo de manhã nós vamos ter um estudo sobre aprendendo a brigar. Falei assim, mas esse casal aí é meio maluco, né? Vai vir aqui na igreja ensinar a aprender a brigar? Ou vai me dizer que você não briga? Claro que briga. Sabe por quê? Presta atenção na frase que eu vou falar, hein? Tem corintiano aqui? Porque se tiver corintiano não vai entender muito bem o que eu vou falar. Só os são paulinos. Brincadeira. Olha, sabe por que nós brigamos? Por causa das nossas diferenças, mas porque cada indivíduo é uma pessoa. Vou repetir. Porque cada indivíduo é uma pessoa.
Cada cabeça é uma sentença, não é? Eu sou eu, ele é ele. E isso dá uma confusão, não dá? Então, domingo de manhã, e olha, tudo isso com base na Bíblia. A Bíblia é maravilhosa por causa disso, né? Ela tem ensinamentos para a nossa vida, para todas as situações. Agora, com os solteiros, nós vamos ter um papo, ó, muito bom. Sabe por quê? Porque nós vamos falar sobre as coisas do coração. Normalmente o pessoal coloca encontro da família, encontro da juventude, mas ó, encontro dos solteiros. Quer dizer, tá todo mundo aí, né? Ó, tem gente que já deve estar com água no pescoço, né? Mas olha, Deus tem uma bênção para você, mas você tem que fazer sua parte. Além de orar, nós vamos descobrir o que nós precisamos fazer, porque Deus faz a parte dele, mas cada um tem que fazer a sua parte. Então, o que eu preciso fazer para encontrar um namorado do Senhor e para encontrar uma serva do Senhor? Vocês vão descobrir nessas palestras. Nós vamos falar de amor, o que é um amor de verdade, o que eu preciso para encontrar um namorado, ou se já estou namorando, o que eu preciso identificar se essa pessoa é a pessoa certa para mim ou não. Porque depois que casou, essa palestra que eu dou, o nome dela, a segunda palestra que eu dou, sabe que nome que eu dou? É Divórcio Começa no Namoro. Fala, ué, nem casou, já está falando em divórcio? É. Porque se não souber escolher direito, lá na frente vai ter problemas. E no namoro, nós já podemos ter alguma percepção de como vai ser a coisa lá no futuro. Porque todo mundo mostra o que vem nesse mundo em algum momento. Então, eu vou dar essas dicas, e o que a Bíblia diz, e algumas, como eu sou psicóloga, eu vou também dar algumas dicas que a gente precisa perceber nos outros, nas pessoas, para ver se aquela pessoa não é muito fora da caixinha, não. Viu? Você me entendeu, né? Gente, você sabe que as pesquisas dizem que 10% da população mundial tem transtornos psiquiátricos. Sabia disso? Sabia que de 100, vamos supor, de 100 pessoas, 10 têm problemas psiquiátricos? E você vai lá e casa com esse, né? Tem 90 que dá para você escolher. Ela vai lá e casa com o cruz credo. Não é demais, não é? Então, nós vamos estudar sobre isso. Como escolher bem na palavra e também algumas coisinhas que a gente precisa prestar atenção no namoro, enquanto é tempo. Aí o Sérgio, quando estiver com a juventude, também vai falar coisas muito importantes na área de santificação, principalmente em assuntos concernentes à sexualidade, que hoje a nossa moçada tem informação, mas não a informação centrada na Bíblia. Então, nós vamos dar a base bíblica, por que o sexo é uma bênção depois do casamento. E aqui não tem não, é isso aí, a Bíblia fala isso, e nós vamos mostrar na palavra, doa quem doer. Que na palavra, Deus tem um plano para a vida sexual das pessoas. E o sexo é uma bênção, mas dentro do casamento. Então, eles vão sair daqui com base bíblica sobre o que Deus quer para as nossas vidas. Amém? Acho que já falei muito, né? Se deixar, eu fico falando. Então, meus irmãos, vamos orar bastante, interceder,
para que Deus possa trabalhar na nossa vida e sairmos daqui bem mais perto do Senhor, bem mais santificados do que já estamos. Amém? É isso, gente. Por isso você não pode perder, tá? Você tem algum amigo que não veio hoje? Telefona para ele, rapaz, você não pode deixar de vir amanhã. Olha o que vai ter amanhã. Aí conta tudo para ele, tá bom? Fofoca santa, irmãos. Isso aí vale, tá bom? Fofoca santa, para trazer o irmão para a igreja, né? O irmão estava lá assistindo televisão, sei lá, fazendo qualquer outra coisa que não está aqui estudando a palavra. Olha, dá uma ligadinha para ele e fala, venha. Por quê? Porque a sua família vai ser melhor se você vier. Amém? Gente, esse assunto, como a Magali falou, nós estamos com um pequeno problema aqui na cor, né? Eu acho que é o cabo que manda as cores para o computador ali, ou para o data show, que deve estar com algum problema. Mas até amanhã a gente vai consertar isso aqui com certeza, tá bom? Eu tenho certeza que o pessoal ali do vídeo vai arrumar. Mas veja só, por que isso é tão importante a gente discutir? O assunto do perdão na área familiar. Você deve ter familiares, eu também tenho, que às vezes brigaram já faz 5, 10 anos e não conseguem se perdoar. Sabe aquela história de você marca jantar de Páscoa ou almoço de Páscoa, aí você chama a família, né? Vou chamar os parentes de lá do interior, vou chamar da outra cidade e tal, vamos juntar, fazer aquele panelaço, né? Em comemoração à Páscoa, vem todo mundo, vai dar umas 40 pessoas, né? Aí você sai convidando todo mundo pelo telefone, olha, vem aqui e tal, vai ser muito bom, vamos rever toda a família. Aí sempre tem um que fala assim, escuta, eu quero ir, mas aquele fulano vai estar lá no mesmo almoço que fulano. Aquele lá, o fulano que eu tive briga lá, ele brigou faz uns 5, 10 anos atrás. Eu disse, não, vai tio, vai todo mundo da família, inclusive essa pessoa. Ah, não, então onde ele pisa, eu não piso. Você tem parente assim? Não é mole não. Não é mole. Você tem alguns parentes que fazem esse tipo de coisa, e você vai dizer assim, é porque não são evangélicos. Negativo. Tem uns que realmente são evangélicos, deveriam dar o exemplo e acabam dando problema também. Por isso nós temos que estudar. Esse assunto de perdão na área familiar é muito importante. Tanto que, vamos ver se vai funcionar o meu aparelhinho aqui. Irmão, você pode apertar o próximo slide aí? Beleza. Agora, quando ele apertar o próximo slide, você vai ver uma pessoa super importante que cuida da área de terapia familiar. Ele é escritor, mas ele é também pastor e psicólogo. E ele escreve livros e tem trabalhado nessa área de ajuda a casais e a famílias com problemas. Ele já tem mais de 40 anos trabalhando nesse meio. E o que é o nome dele é Jorge Maldonado. É um irmão nosso, presbiteriano não. Ele é uma outra denominação, evangélica também. Hoje ele está morando na Espanha, mas ele é equatoriano. E esse homem, que veio até aqui no Brasil o ano passado, a convite do corpo do CRP, que é exatamente aquele órgão dos psicólogos aqui do Brasil, eles fazem um congresso anual. E um dos 3 convidados internacionais
para falar sobre a área de terapia familiar foi esse homem, Jorge Maldonado. Está aí, apareceu a foto dele, não dá para ver muito bem, mas amanhã vocês vão enxergar um pouquinho melhor. E o Jorge Maldonado, irmão nosso, ele fez um estudo profundo e científico, e ele determinou 6 características das famílias que você pode considerar famílias saudáveis, tá bom? Tem muitos aspectos da área familiar que você vai falar, puxa, olha, a família para ser saudável precisa desse aspecto ou daquele outro aspecto. Pois é, ele fez as pesquisas e chegou a 6 áreas importantíssimas que não podem faltar para a sua família, para a minha família, para qualquer família de qualquer religião, é independente de religião. Vai encontrar lá um chinês, precisa encontrar essas 6 características. Mas uma dessas 6 características, sabe qual é? Que eles precisam se perdoar mutuamente. Olha aí o que diz aqui. Uma das características mais importantes das famílias saudáveis é a capacidade que os seus membros têm em se perdoar mutuamente. O que é isso? A rapidez com que a sua família se perdoa, porque tem problema na área familiar, por exemplo, briga de pai com filho, sempre vai ter. Briga de marido com mulher, a gente, claro, vamos torcer, vamos até dar os estudos aqui para você brigar cada vez menos, né? Mas nós vamos ter aqui o estudo, aprendendo a brigar, para quê? Para você não brigar, mas na verdade a gente discute, gente. Então o problema, vamos dizer, sempre vamos ter briguinhas e discussões, mas com que velocidade você acerta os problemas depois de brigar com a pessoa? Isso vai demonstrar se você tem saúde ou não tem saúde na sua família. Porque as famílias saudáveis brigam, podem brigar. Seria ótimo que não brigassem, mas elas podem se desentender. Mas sabe, a pessoa começa a sentir uma pressão aqui, fala, puxa, que eu falei para o outro lá, não devia ter falado assim com o meu irmão ou com a minha mãe. Puxa, eu estou tão sentido com o que eu fiz, eu acho que eu vou conversar com ela. Vai lá e fala, olha, a senhora pode me perdoar pelo que eu falei para a senhora? Essa velocidade de você voltar e se retratar com a pessoa com quem você teve problema, demonstra o quê? Saúde da sua parte, saúde na sua família. Olha, agora uma outra pessoa muito importante que falou sobre isto. Vamos ver se ele funciona, deixa eu mudar aqui. Aí, está mudando, beleza. Então veja só, outra pessoa que falou sobre perdão, e é um homem muitíssimo importante, é esse aí que você está vendo não está vendo porque não dá. Mas tá, o nome dele aí é Desmond Tutu. Você vai falar, quem é esse? Se você olhasse para a cara dele e para a cara de quem está do lado dele, que é o Nelson Mandela. Nelson Mandela, você se lembra, né? Foi um dos responsáveis pela redemocratização lá na África do Sul e responsável também de não ter havido uma guerra entre negros e brancos naquele país. Porque você se lembra, a África do Sul durante dezenas e dezenas de anos tinha uma minoria branca, 2, 3, 4% de brancos e 90 e tantos por cento de negros, mas os brancos detinham o poder pelas armas e pelo dinheiro. E aí os negros foram muitas e muitas vezes humilhados, exterminados em alguns casos. Muitas razões os negros tinham para se juntar e partir para cima e fazer um banho de sangue e matar todos aqueles brancos. Só não aconteceu esse banho de sangue por causa desses 2 homens aqui, que estão na foto, que é Nelson Mandela, e o segundo é o bispo anglicano Desmond Tutu, irmão nosso em Cristo. Bispo Desmond Tutu foi
Prêmio Nobel da Paz. Por quê? Através dos sermões dele. Ele é um homem negro que teve familiares dele exterminados também por brancos. Mas ele, do púlpito de sua igreja, pregava, escrevia livros, escrevia artigos internacionalmente reconhecidos, de que, olha, nós não podemos retribuir o que estão fazendo conosco com vingança. Olha só o que ele diz: sem perdão não há futuro. Sem perdão, o ressentimento cresce em nosso interior, transformando-se em hostilidade e ira. O ódio consome o nosso bem-estar e por isso o perdão é um absoluto necessário para continuar a existência humana. O mundo está à beira de um desastre se não perdoarmos, se não aceitarmos o perdão e se não nos reconciliarmos. Você está entendendo por que ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz? Um homem desse, com familiares dele, tendo sido assassinados por brancos, teria todos os motivos do mundo para falar assim: olha, eles merecem a nossa vingança, o nosso desejo de vingança. Mas ele não fez assim. Ele orientou o seu povo: se continuarmos a vingança, não existirá mais paz no mundo. Não vamos conseguir viver em lugar nenhum, porque só vai o ódio nos consumir a cada vez mais. Portanto, você está percebendo, gente muito importante fala sobre perdão. E isso nós também temos que reconhecer. Perdão, nós precisamos tratar, mesmo que não gostemos, porque tem gente que fala assim: ô pastor, mas bem no começo do estudo para a família, o senhor vai falar sobre perdão, isso aí dá um problema, né? Tem pessoas aí que tem... Não. Por causa de muitas pessoas terem problemas, passado, alguma coisa que ainda não acertaram, nós precisamos, com todo o amor, com a graça derramada de Deus, falar sobre o assunto. E é o que vamos fazer agora. Por exemplo, eu reconheço, perdoar é difícil, gente. Não é fácil, não é fácil. Por exemplo, é difícil você perdoar quando você tem problema com companheiros de trabalho. É ou não é? Você já teve problemas com companheiros de trabalho? Imagina assim, vamos imaginar, não que isso tenha acontecido, mas estou inventando aqui uma possibilidade, uma ilustração. O indivíduo é vendedor, aí ele está preparando aquela venda grande, né? Tem gente que tem uma capacidade de vender as coisas. Eu não vendo nada. Eu tenho os meus livros lá, se não é a Magali para vender os livros, eu dou tudo. Não sou vendedor, mas olha, tem gente que tem a arte da venda. E olha, às vezes ele está preparando aquela venda do seu produto, e às vezes quando é uma venda grande, precisa de várias reuniões com o cliente, almoço daqui, cafezinho dali. Aí depois de um mês de preparação, quando está quase na hora de assinar, o que acontece? Vem um colega seu, lá do mesmo lugar que você trabalha, vai na sua frente, marca uma reunião com o seu cliente, e ele assina com o seu concorrente, com o seu colega de trabalho. Vai levar o produto da sua empresa, mas você não vai ver um tostão da comissão da venda. E aí? Você fica com ódio desse cara, né? Oh, meu Deus, eu mato esse desgraçado. É duro, porque você tem que apertar a mão do cara todo dia, né? Bom dia, né? Aí a cabeça fica assim: bom dia, seu desgraçado. Tá vendo como é difícil perdoar? Gente lá no trabalho. Mas não é só no trabalho não, irmão. Não é. Olha lá, ó. Dirigindo no trânsito. Rapaz, vocês aqui em Limeira, vocês já estão vendo o que é um trânsito complicado, né? Eu nessas rotatórias aí, eu tenho um pouquinho mais de prática, que lá na minha terra, lá em São Paulo, é a maior confusão do que isso aqui, né?
Mas eu vou, mas tem gente que fica lá parado e xingando o outro. Ai, meu Deus. Quantas e quantas vezes você ouve pessoas assim, e às vezes é o irmão da igreja que está lá. Eu vou partir para cima daquele cara, me deu uma fechada. A irmã fica segurando o braço. Não vai atrás dele não. Lembra que você é crente. E é mesmo, rapaz. Eu sou crente. Eu não posso. Oh Deus, desculpa aí. 5 minutos só que eu tive uma... Né? Mas é difícil você perdoar o cara que te dá uma fechada. Não é mole não. Mas olha, não é só isso. É difícil perdoar quando é problema de marido e mulher. Às vezes, são aquelas broncas, assim, aquelas brigas. Mas às vezes não é briga assim só de fala alto. Às vezes são atitudes que ferem mais do que um tapa. Mais do que um tapa. É você humilhar o outro com o seu sarcasmo. Sabe? Aquela risadinha. É como se dá uma facada no outro assim. E aí passa o dia inteiro, você passa o dia inteiro azedo, pensando naquele sarcasmo que o outro fez com você. Mas isso aí, olha, o bico de um fica para lá, o bico do outro fica para cá. Não querem nem se olhar. É duro perdoar quando é problema de marido e mulher, não é? Difícil. Mas, olha lá, não é só marido e mulher, tem também problema de pais e filhos. Porque, olha, não é só dizer assim, eu tenho filhos que me dão desgosto. Não. Os próprios filhos, de vez em quando, falam, eu tenho pais que me dão desgosto. Você vai dizer assim, o senhor está defendendo os filhos, o senhor não conhece os filhos. É verdade. Se você brigou com ele, alguma coisa ele fez. Mas tem alguns pais que não têm sabedoria para brigar com seus filhos. Você tem que brigar no sentido de recuperar o seu filho. E não de humilhar, botar lá abaixo de zero. Tem pais que fazem isso na frente dos amigos do seu filho. Você quer dar uma bronca? Vai dar uma bronca, mas dá lá na sua casa, não na frente dos amigos dele. Adolescente jovem está começando a se identificar com os seus semelhantes, está aprendendo sobre a vida. E a turma, para um adolescente, é uma das coisas mais importantes. Ser aceito na turma, estar bem com as pessoas da turma, é a coisa mais maravilhosa para o adolescente. Aí você pega, pai, você quer dar uma bronca, a bronca pode até ser justa, mas se você dá na frente dos amigos dele, a moral dele vai lá embaixo. Seu filho vai ter um problema de perdoar o que você fez. Tem que dar bronca? Dê a bronca. Mas dê num lugar, sozinho com ele, lá na sua casa, separadamente. Está percebendo como é o negócio? Ixi! Mas, olha, o que acontece é que a falta de perdão traz consequências. Quando você não perdoa as pessoas, o que pode acontecer? Por exemplo, você tem problema com alguma, vamos supor, tá? Que é duas senhoras que, sei lá, cantam no coro. Vou inventar uma situação, tá? Aí elas discutiram, aí pronto. Né? Na semana seguinte, elas vêm todas assim amarguradas, e aí entra aqui no salão, né? Fala, onde está aquela lambisgoia que falou aquilo para mim a semana passada? Está sentada para cá? Então eu vou sentar para o outro lado, bem longe. Tá vendo como é que é? Aí a outra também, olha, sabe o que ela fez para mim? Ela fez isso, fez aquilo, pronto. Começa a contar para as amigas que estão do lado a história sobre o ponto de vista dela. A outra está fazendo a mesma coisa do outro lado. As amigas dela que estão naquele lá, você viu que ela falou para mim a semana passada? Não, olha, ela falou isso. Aí fica lá, aquele mundaréu de mulher olhando feio para lá, e aquelas outras amigas da outra ficam olhando feio para as de cá. O que é isso, gente? Olha, a primeira coisa que a falta de perdão faz é a tendência ao distanciamento,
Segunda coisa, aprofundamento da mágoa. E a terceira coisa, você não fica na mágoa só para você. Você espalha a sua mágoa para outras pessoas de perto. Não é exatamente isso que nos orientou? Olha só o versículo de Hebreus 12, 15. Hebreus 12, 15. Vou ler para você aqui. Olha só, diz assim: não haja entre vós alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, primeiro vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Vou repetir: não haja entre vocês alguma raiz de amargura. Onde vem essa raiz de amargura? Problemas não acertados. A mágoa se aprofunda e vira uma raiz que deixa você cada vez mais amargo. E aí o que acontece? Primeiro perturba você, mas não fica só em perturbar você, mas vai contaminar a muitos. É o que diz Hebreus 12, 15. Está percebendo como é que é o negócio? Isso aqui, gente, depois que está tudo tão amargo, você fica amargo, sabe qual é o próximo passo? Esse afastamento, da falta de perdão, estranhamento com a outra pessoa, não quer, só vive falando, e aí começa, olha, é como se fosse aqueles precipícios assim. A Bíblia diz que abismo chama abismo, né? Pessoa que entrou nisso, começa a cair num abismo cada vez maior. Sabe o que acontece? Começa a sentir dores no corpo. Ai, nossa, o que está acontecendo? E aí essa pessoa vai no médico, começa a fazer uma série de exames. O médico vai pedir, né? Exame de sangue, exame de eletro, um monte de coisa. Aí quando vem os exames, muitas vezes não tem nada de grave nos exames. E o médico vai olhar e fala assim: olha, sua saúde está ótima, mas a senhora está se queixando, ou o senhor está se queixando de dores, e ai, uma dor de cabeça, ai, uma dor de coluna, ai, uma dor de joelho, ai, uma dor de... Dói em qualquer lugar. Ele já fez exame e não aparece nada. Meu querido, sabe o que é isso? Aqui, a medicina vai chamar de doenças psicossomáticas. O que é doenças psicossomáticas? Psico é aqui, da mente. Começa na sua cabeça. E depois vai para o soma. Soma o que é? No grego é corpo. Psico, psique, mente no grego. E depois corpo, soma. Doenças que começam aqui na mente. Você não perdoa, você fica remoendo aquele negócio, remoendo aquele negócio, remoendo aquele negócio, remoendo aquele negócio, né? E aí Deus fala assim: perdoa. Fala, não posso perdoar. Vem aqui e fala: aleluia, Senhor, glórias a ti. Aí, vem a cor aí, ó, tá vendo? Estou falando, mudaram o cabo. Mas olha lá, o que acontece? Você vem querendo, né, uma cura, etc e tal. Deus fala assim: olha, a cura está em você perdoar. Perdoa que o negócio vai embora. Mas sabe, tem pessoas que não têm tanta facilidade em perdoar. E o que é que acontece? As doenças vão começando a se acumular. A doença que era da cabeça, que era uma dor de cabeça que ficava martelando, já passa para outra parte do corpo e começa a afetar. Doenças psicossomáticas. Você vai falar assim: não, orando não passa. Meu querido, você orou, conta 1, 2, 3, 4, 5, não curou? O que está acontecendo? Deus já te deu a bênção, você realmente decidiu não perdoar às vezes. Ou você está na dúvida. Isso está remoendo aqui. Enquanto você não parar e ceder: Senhor, eu perdoo. A hora que você falar perdoo, pronto, vai embora.
Ah, não dá para tirar a dor sem eu perdoar? Nina, não. Não dá para Deus fazer essa cura para você. Não dá. Sabe por quê? A dor aí é para lembrar você que você tem que parar com essa mania de não enfrentar aquele problema e acertar-se com a pessoa. Mas vamos em frente aqui, tem mais coisa que você vai ver. Olha lá. Ixi. Hoje nós estamos brigando com o aparelho aqui. Vamos em frente. Dá para colocar? Isso. Agora deixa eu ver. Pronto, vamos lá. Já que é difícil demais, por que a gente, então, vai perdoar? Ah, é difícil, pastor, não dá para perdoar. Não. Se você fosse uma pessoa não crente, você até poderia falar isso. O não crente não tem nenhuma obrigação de sair perdoando. Mas você é alguém que teme a Jesus, que ama Jesus, pediu para Ele habitar na sua vida. O Espírito Santo habita em você, meu irmão. Você faz parte da família de Deus? Então, meu querido, não tem essa de não perdoar. Você vai perdoar. É difícil, por isso que esse estudo fala. Perdoar é difícil, né, pastor? É difícil, mas precisa. É preciso perdoar. Então, veja só. Vou te dar 3 razões porque você tem que perdoar. Deve perdoar. Vamos lá. Primeira razão que você deve perdoar. Você vai perdoar, meu amigo, porque nós temos uma nova vida em Cristo. Olha, quando você aceitou Jesus no seu coração, esse versículo aqui fez todo sentido para você. Vocês conseguem ler aí o versículo? Vamos ler todo mundo junto? Vamos lá. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, meu irmão, quando você aceitou Jesus, esse versículo fez todo o sentido do mundo. Olha, as coisas antigas. Que coisas antigas? Dentre essas coisas antigas estão todos os pecados que você cometeu, mas todas também as brigas que você teve com as pessoas. Tudo isso aí faz parte da sua vida antiga. E isso aí, você trabalhava com os seus problemas lá de acertar, de perdoar, de uma maneira antes de conhecer a Jesus Cristo. Mas depois que você conheceu Jesus Cristo, você vai passar a mudar a sua maneira de encarar as pessoas com quem você teve problema lá atrás. Olha, se nós fôssemos assim, você deve ter amigos não crentes, eu também tenho. Agora, um amigo não crente não tem nenhuma obrigação de perdoar as outras pessoas. E geralmente, se você tem amigos não crentes, eles falam sempre assim, ó. Não, olha, a cada 10 problemas que eu tenho com pessoas diferentes, a cada 10 problemas, ó, eu perdoo no máximo 2 ou 3 pessoas. Ah, não. Os outros eu não perdoo, não. Nunca mais eu quero olhar na cara. Mas como eu sou muito bonzinho, eu perdoo umas 2 ou 3 pessoas. É assim que o não crente age. Sabe como é que o crente age? Você, por causa de ser uma nova criatura, as coisas velhas já passaram. Você mesmo foi perdoado por tantas coisas. Sabe o que Deus fez por você? Deus fez você olhar de maneira diferente. E a cada 10 problemas que nós temos, sabe como é que é o cristão? A cada 10 você tem dificuldade de perdoar uns 2 ou 3. 8 você perdoa facinho. É ou não é? Dá uma olhadinha aí na sua, né? Relembra do tempo que você se converteu, de lá para cá. O que aconteceu comigo se eu era tão diferente? O que aconteceu com você e comigo foi o que aconteceu, o que o próprio Deus disse que faria. Olha lá, Ezequiel 11, 19. Ezequiel 11, 19 diz assim, ó. Deus falando, eu tirarei desse meu povo o coração de pedra, colocarei neles um coração de carne. Você sabe o que é isso? Coração de pedra, aquele coração duro.
olha para aqueles necessitados, estou nem aí, que morra. Não estou nem aí com esse povo, eu quero me dar bem na vida. Coração de pedra. Isso era você antes de se converter. Mas quando Jesus entrou na sua vida, o Espírito Santo vem e arrancou esse coração de pedra. Pá! E colocou o quê? Um coração de carne, mole. Quando olha para aqueles necessitados, você olha, você chora, fala, meu Deus, quanta necessidade nesse mundo. Quanta coisa esse governo poderia estar fazendo, não faz. Mas se eu for esperar o governo fazer, eu estou perdido. Senhor, me ajuda, a pelo menos esse aqui, ó, que caiu na frente da minha casa, me ajuda a dar um jeito nele. Me ajuda, sei lá, dar um prato de comida para ele e falar, olha, Jesus pode mudar a sua vida, não fica assim. Você quer que eu te leve para um lugar de recuperação, de vidas? Sabe, você começa a se importar com as coisas que te fazem chorar. Antes não faziam, hoje fazem. Por quê? Coração mole. O Espírito Santo, que nos torna, né, uma nova criatura, ele nos dá essa responsabilidade de chorar pelos outros e chorar por nós mesmos. Quando nós fazemos o que é errado, nós temos que chorar pelo nosso pecado, até confessarmos, até irmos a nos ajustar com as pessoas e chorar pelos outros também. Isso é a visão de um crente. Então, olha, primeira razão que você e eu temos que perdoar, porque nós temos uma nova vida em Cristo. Isso é da família de Deus, cara. Não tem essa não. Não adianta. Gente da família de Deus, com uma nova vida, vai perdoar. Por quê? Perdão faz parte da sua nova vida em Cristo. Sabe, algumas coisas você ganhou com a nova vida em Cristo. Uma delas é a capacidade de adorar. Você tinha a capacidade de adorar, claro. A Bíblia fala que os céus proclamam a obra de Deus. Você também tinha toda a possibilidade de olhar para as coisas que Deus está fazendo e glorificar. Mas você, quando não era crente, parece que tinha uma venda aqui, ó. Pum! Você passava na frente de uma igreja evangélica, o povo lá estava cantando louvores. Você passava assim, esses crentes aí, tem que chamar a prefeitura, fechar, lacrar essas igrejas aí, só barulho. Para você era só barulho. Mas quando você se converteu, o que aconteceu? Você fala, puxa, estou passando na frente de uma igreja, olha, não é nem a minha igreja, mas eu conheço esse cântico, nós cantamos lá no coral da igreja, domingo passado, eu vou entrar aqui. Você entra, não é nem sua denominação, você vai lá para cantar junto, porque a adoração te atrai. Sabe por que vem isso? Porque você é uma nova criatura. Gente que é da família de Deus, tem essas coisas. Você ganhou a capacidade, mais do que nunca, de adorar. Sabe uma outra coisa que você ganhou? A capacidade de perdoar, que é o que nós estamos falando aqui. Você tem essa capacidade de perdoar, sim. Mas vamos lá, outra coisinha que você deve perdoar. Segunda razão, você deve perdoar, porque nós devemos buscar a paz. Afinal das contas, nós somos chamados cristãos. E Cristo não é chamado de o príncipe da paz. Você lembra disso? Está lá em Isaías 9:6. Isaías 9:6 diz que o Messias, né, é uma profecia de Isaías. Quando o Messias vier, ele será o quê? Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Você está vendo? Quando Jesus veio, nasceu, aparece aqueles anjos ali para anunciar, na madrugada aos pastores que estão ali com as ovelhas, e eles aparecem no céu e cantam. Você lembra o que os anjos cantavam? Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Olha só, desde o dia em que Cristo nasceu, até os anjos falaram, olha, agora vai haver paz na terra. Por quê? Porque a mensagem de Cristo, você pode ver,
uma das principais mensagens de Cristo, no tempo em que você tem registrado tudo o que ele falou. Mensagem sobre a paz. Olha aqui, ó. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mateus 5, 9. Isso aqui é sermão da montanha. E as bem-aventuranças que estão dentro disso. E olha, esse homem que é o príncipe da paz, está nos dizendo, aquele que é um pacificador, é um bem-aventurado. Feliz é o homem que é um pacificador. E se você quer saber se ele é realmente alguém de Deus, olha o que Jesus fala. Você vai reconhecer se ele é filho de Deus por uma coisa. Ele promove a paz por onde chega. Ele é um embaixador da paz. Você conhece crentes que por onde chegam, parece que chega a discórdia e não a paz? Conhece? Pois esse irmão precisa do quê? De um puxão de orelha. Para quê? Para que ele entenda que o símbolo do cristianismo é a paz e não a discórdia, a briga. Está vendo? Nós devemos buscar a paz. Vamos dar o nosso testemunho cristão a partir de sermos pacificadores. Tem lá gente brigando no seu emprego? Sabe, dois colegas ficam se xingando. Você, blá, blá, blá. Como é que age o crente? Rapaz, calma, o que ele quis dizer foi isso. E você também não humilha. Olha, o chefe vai chegar, vai mandar vocês dois embora. É isso que vocês querem? Perder o emprego? E a família de vocês? Sabe, quando você fala desse jeito, sendo um pacificador, seus colegas vão te elogiar. Falam assim, puxa, olha, ele tem razão. Que rapaz sensato, ou que mulher sensata. Eu não sei o que ele pensa, mas sabe, eu acho que esse rapaz ou essa mulher é diferente. Sabe o que ele quer dizer? Ele nem sabe que você ainda é cristão, mas a próxima conversa ele vai perguntar, você é de alguma religião? Aí você abre a boca e ó, evangelho nele. Está vendo como é que é o negócio? Pacificador. Antes de pregar, você tem que ser o evangelho. E o evangelho é pregado quando você é um pacificador e não um criador de confusão. Olha lá, terceira razão porque nós devemos perdoar, está aí. Miqueias 7, versículos 18 e 19, vai dar a base bíblica. Nós vamos perdoar porque primeiro nós somos perdoados de coisas muito piores que nós fizemos contra Deus. É ou não é? Quando nós não éramos convertidos, eu fazia coisas que Deus detestava. Deus poderia tranquilamente ter mandado um raio na minha cabeça e na sua cabeça, pelo que nós fizemos lá no passado. Mas Ele fez isso? Não, né? Sabe por quê? Porque Ele nos amou e agiu misericordiosamente conosco. E se Ele nos perdoou de coisas tão piores que nós fizemos contra Deus, por que nós não podemos nos perdoar entre semelhantes? Porque o que o outro fez para você, ou o que você fez para ele, é uma coisa bem menor do que nós fizemos contra Deus. Miqueias 7, 18 e 19 diz assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisarás aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Pode ficar sossegado. Se você está preocupado, Deus vai pegar os nossos pecados e jogar no fundo do mar, vai sujar o mar todo. Não, isso aqui é uma linguagem figurada. O que Deus quis dizer com essa passagem é, quando você confessa os seus pecados, e você é sincero, absolutamente sincero,
Eu sei quando você é sincero. E eu pego o seu pecado, eu digo, você está perdoado. O sangue do meu filho Jesus te lava de todo o pecado. E agora o seu pecado eu vou jogar num lugar que ninguém vai encontrar mais, porque ele está absolutamente perdoado. Jogar no fundo do mar, ele não quer sujar o mar mesmo. Ele é o maior ecologista da face da terra, é Deus. Ele não suja as coisas dele. Quem suja é o homem, entendeu? E Deus, ele quis dizer o seguinte, olha, eu vou jogar o seu pecado num lugar onde nem o diabo e nem você próprio pode alcançar mais. Você não se perdoa? Deus já falou, seu pecado está absolutamente perdoado. Se você não se perdoa, o problema é seu. Esse seu pecado já foi sepultado. Está vendo? Por quê? Porque ele foi crucificado na cruz de Cristo. E o sangue de Cristo te lavou de todo o pecado. Perdoe-se. Amém? Mas olha só o que diz aí, Mateus 6,15. Essa segunda passagem aqui embaixo, é Jesus Cristo falando. Sabe onde? No final da oração do Pai Nosso, Jesus, nós conhecemos bastante a oração do Pai Nosso, a gente até fala decora e tudo mais, mas a gente às vezes se esquece que depois do amém da oração do Pai Nosso, Pai Nosso que estás no céu, amém, depois do amém, Jesus colocou mais 2 versículos de comentário, depois que ele fez a oração do Pai Nosso, ensinando os discípulos a orar. E esses 2 versículos de comentário que Jesus fez, foi para explicar aos discípulos o seguinte, falou, olha aqui, discípulos, vocês têm que se perdoar mutuamente. Sabe por quê? Porque senão meu Pai não vai perdoar quando vocês pedirem perdão. Não é só meu Pai que perdoa vocês, não. Vocês também têm que se estimular com o que Deus fez por você e se perdoarem mutuamente. Olha só o versículo. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Pastor, o senhor está querendo dizer que se eu não perdoei a pessoa lá que eu estou com problema, eu passo a ter problema com Deus? E eu não falei nada, meu irmão. Quem falou foi Jesus Cristo de Nazaré. Está ali, ó. Tá bom para você? Então para de negar. Para de querer dizer que isso é menos importante. Tem gente que está nessa situação. Está orando para Deus. Oh Deus, eu preciso saber se é da tua vontade que eu faça essa empresa ou não faça essa empresa. Eu estou com uma ideia assim, 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 mas eu te oro, e parece que a oração bate no teto e volta. O Senhor não me dá respostas. Eu fico imaginando Deus, sabe? Imaginando Deus assim na beirada do céu. Não que o céu tenha beirada, eu não sei nem se tem ou não. É uma ilustração que eu estou usando aqui. Mas imagina só, Deus aqui na beirada do céu, olhando assim, fala assim, rapaz, mas que empresa legal, essa aí vai ser uma bênção. Vamos lá, rapaz, eu quero te ajudar nessa nova empresa. E sabe o que acontece? Deus pergunta assim, mas antes de eu te ajudar, você já foi lá acertar com aquela pessoa lá que você teve um probleminha com ela, 5 anos atrás? Não, ainda não. Eu estou muito magoado, Deus. Muito magoado, Deus. Não, é 5 anos já, irmão. Ó, então faz o seguinte. Enquanto você não resolver esse teu problema aí com quem você está magoado, eu estou doido para te ajudar nessa empresa nova aí, mas não, eu estou de mãos atadas. Vai lá, resolve o seu problema, depois corre aqui, rapaz, que eu estou doido para te ajudar. Mas você tem que fazer a sua lição de casa. A sua lição de casa é perdoar aquela pessoa. A gente exige dos nossos filhos, não é verdade? Filho, você já fez a lição de casa? Ah, não quero, eu quero jogar videogame. Não. Vem cá, dá aqui, ó. Eu quero ver se você fez ou se não fez. Você exige dos seus filhos, né? Pois é, mas quando Deus exige
de nós, a nossa lição de casa, de perdoar os outros lá do passado? Às vezes você enrola como seu filho enrola você. Você tem que parar de enrolar e vamos acertar. Essas 3 razões aí já te convenceram. Se você fosse não crente, você tinha opção. O não crente, eu perdoo uns e não perdoo outros. Isso é o não crente. Mas você que é crente, meu irmão, não tem opção. Tem que perdoar. Uns você perdoa com mais facilidade. Os outros, mesmo com dificuldade, você tem que trabalhar o perdão. Às vezes demora, mas tem que acertar. Agora, já que eu te convenci, você não tem como escapar, eu vou te dar agora 4 conselhinhos só para fechar, tá bom? Conselhinhos para você que vai perdoar. Primeira coisa que eu vou te dar de conselho, já que você decidiu perdoar, tá? Meu querido, não negue a dor que você está sentindo pelo problema que aconteceu. Não negue a dor. Mas, apesar de você estar com essa dor, você também não pode começar a achar que o problema é totalmente do outro, a culpa, ou que a culpa é totalmente sua. Por quê? Esses extremos não dão certo. Porque qualquer problema entre 2 pessoas, problemas de relacionamento, você tem uma parte de culpa e o outro tem uma outra parte. Aí você vai me dizer assim, não, mas eu fui vítima, pastor. Eu sei, o outro pode estar 90% errado. 90%. Você foi a vítima, você só tem 10% de errado. Mas esses 10% aqui, por quê? O outro te ofendeu, você foi lá, xingou a mãe dele no meio da rua. Todo mundo vendo. Foi lá no emprego dele e fez escândalo. Baixaria. Tá vendo como é que é o negócio? Mas eu fui humilhado. Eu sei, mas você tem 10% que você tem que acertar com ele. Para Deus, esses teus 10% aqui são os seus 100%. Você tem mais facilidade. O outro tem 90% para acertar com Deus. Mas não pensa no outro não. Pensa só em você. Eu preciso acertar a minha parte do problema. Você vai chegar lá, acertar. Deus vai te ajudar. Tá vendo? Então não coloque a culpa só no outro e nem coloque a culpa só em você. Sempre existem 2 lados na questão. Vamos ver a segunda dica que eu vou te dar para você perdoar. Libere a ofensa. Apague a dívida da pessoa com você. O que é isso? Gente, tem gente que fala assim, não, eu perdoo, Deus, eu perdoo. Aí depois de 2 dias fala assim, não, Deus, eu não sei, acho que eu vou recolher aqui o perdão. Né? Aí depois você tem um outro estudo bíblico sobre perdão, aí, não, Deus, estou esticando a mão de novo aqui, eu perdoo. Aí depois, 2 dias depois, não perdoo, mas peraí, você perdoa ou não perdoa? Como é que você vai lidar com esse negócio? Fica no perdoa ou não perdoa? Perdoa o resto da vida? Eu vou te dar uma sugestão. Como é que você gostaria de ser tratado? Se você fosse o culpado, estivesse arrependido. Pense nisso. Você é o culpado. No caso aí você foi a vítima. Mas imagine que você foi o culpado e está absolutamente arrependido. Meu Deus, o que eu fiz? Puxa, eu preciso conversar com a pessoa, eu preciso falar e pedir perdão para ela. Aí você vai, se encaminha para a pessoa com quem você teve o problema e você pede o perdão. O que você gostaria que essa pessoa fizesse? Que te perdoasse ou não perdoasse? Eu queria que perdoasse, claro. Qualquer um de nós aqui. Então, olha só o que Jesus Cristo falou em Mateus 7:12. Diz assim, tudo quanto quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles também. Tudo quanto quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles também. Você gostaria de ser tratado de um determinado jeito? Gostaria? Então trate essa pessoa do mesmo jeito que você gostaria de ser tratado. Olha só, que princípio bíblico.
Eu vou perdoar a outra pessoa como eu gostaria de ser perdoado se eu estivesse arrependido. Ah, pastor, mas eu tenho uma mágoa. Eu sei, você cuida da tua mágoa com Deus. Vai, chega lá, Deus. Se eu fosse ficar com a minha mágoa só aqui, eu seria um hipócrita. Mas eu quero perdoar com o perdão que o Senhor me perdoou na cruz. O Senhor me perdoou definitivamente. Ou você acha que Deus faz assim com você? Ah, eu perdoo. Ah, não, mas esse aqui não perdoou mais, não. Não, a cruz não valeu para esse pecado, não. Não, eu perdoo esse... Não, esse outro aqui não. Você já pensou se Deus fizesse isso com você? Você ia gostar? Não, né? Mas Deus falou assim, eu te perdoo definitivamente. Porque eu perdoo você definitivamente. Perdoe ao outro definitivamente. Libere a ofensa. Apague a dívida da pessoa com você. E o Mateus 6,12 diz, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. É Jesus falando onde? Na própria oração do Pai Nosso. Olha lá, terceira dica para você que vai perdoar. Não tem jeito, você vai perdoar. Então a terceira dica é, entregue o seu desejo de vingança nas mãos de Deus e entregue a autoridade humana estabelecida por Deus. Entregue o seu desejo de vingança a Deus e a autoridade humana estabelecida por Deus. Olha só o que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 12, versículos 19 e 20. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Olha só. Amados, não procurem vingar-se. Ah, mas pastor, o senhor não sabe o que aconteceu. Eu sei, coisas dificílimas às vezes acontecem e não são fáceis, eu vou concordar com você. Como? Estupro. Alguém estuprou sua esposa, sua filha. Dá vontade de sair atrás? Dá. Alguns outros problemas terríveis, como por exemplo, em São Caetano, 1983, aconteceu isso mesmo. Uma senhora de família presbiteriana, evangélica, amiga nossa, no sentido de corpo de Cristo, ela, com uma criança, ela 23, 24 anos, com uma criança de menos de 1 ano no colo, foi pagar uma conta no banco. Seu marido estava trabalhando e ela lá entrou naquela fila. E naquela época os bancos não tinham aquelas portas giratórias para saber se está entrando alguém com metal ou com arma, né? Não tinha também aquelas filas próprias para gestantes ou para mulheres com crianças pequenas. Hoje tem, mas naquela época não tinha. Então ela estava no meio da fila com todo mundo. De repente, entra um bando armado, ladrões, cheio de droga na cabeça, mandando todo mundo deitar no chão, senão ia morrer. E eles estavam lá assaltando o banco. E aí, na hora de abaixar, você imagina, aquela fila de gente, na hora de abaixar, alguém bateu na cabeça da criança, a criança começou a chorar, e aí chega um dos bandidos, fala assim, faz essa criança parar, senão eu vou matar. E a mãe se desespera, tenta fazer a criança se acalmar, ela não consegue se acalmar. Aquele marginal botou a arma na cabeça da criança, a mãe segurou a criança, com uma bala, varou a cabeça da criança e entrou no coração da mãe. Com uma bala apenas, matou 2 pessoas. Um assassinato. Quando chamaram o pai entrou e viu aquela cena, aquele desastre. Ele sai chorando, amparado pelos guardas,
E aí já vem os repórteres, né? Nessas horas chegam os repórteres, né? E fazem aquelas perguntas horríveis, né? O que o senhor está sentindo nesse momento? Imagina, pergunta besta, né? Mas eles fazem. E aí aquele homem, tentando enxugar suas lágrimas, tentando parar com o soluço, ele vira para a câmera e fala assim: olha, está muito difícil de segurar a dor do meu coração por perder a minha família. Mas eu só estou conseguindo aguentar, porque eu sou um homem que entregou a vida ao Senhor Jesus. E eu só posso perdoar esse ladrão que fez isso, porque Jesus me perdoou. Eu quero dizer para o senhor ladrão, o senhor que matou a minha família, eu espero que um dia o senhor conheça esse Jesus a quem eu sirvo. E que o senhor nunca mais faça famílias sofrendo como eu estou sofrendo hoje. Ele deu várias e várias entrevistas em várias redes. Esse testemunho foi repetido e o ladrão um dia assistiu. E o ladrão falou: mas esse cara é doido. De que planeta é esse crente aí? Eu mato a família dele e ele diz que me perdoa? Sabe, meses depois esse homem foi preso, foi levado para o Carandiru. Naquela época ainda existia o Carandiru, vocês lembram, lá em São Paulo, né? Ele foi preso, passou anos na prisão, mas lá ele foi evangelizado. Ele foi discipulado biblicamente por pastores que faziam lá trabalho naquele lugar. E esse homem, hoje, se converteu e é um evangelista. Ele sai pelo Brasil inteiro, falando da vida dele. O nome dele é Paulinho Bang Bang. O nome dele é José Paulo, acho que da Silva. Mas o nome de guerra dele era Paulinho Bang Bang. Como é que você se colocaria se você tivesse a sua família morta por marginais desse tipo? Com certeza, talvez você fale: eu vou matar esse camarada, vou pagar alguém para ir onde ele for, ele vai morrer. Mas sabe, quando você entrega a vingança nas mãos de Deus, Deus tem diferentes atitudes. Deus, com certeza, estendeu a esse homem a possibilidade de ele ser transformado totalmente. Usou um homem de Deus dentro da prisão, que pregou o Evangelho, e levou esse homem a se entregar aos pés da cruz. E hoje, ele é um homem de Deus. Hoje, ele é um evangelista. Hoje, sua família serve ao Senhor. Você está vendo? Se você deixar a vingança nas mãos de Deus, Deus pode fazer, às vezes, esses que te prejudicaram se tornarem até grandes evangelistas. Se deixar na nossa mão, nós exterminamos a pessoa sem a menor chance de arrepender-se. Por isso a Bíblia fala: deixa com Deus, entrega nas mãos de Deus a tua vingança e deixa nas mãos dele. E a última dica que eu te dou: corra para Jesus e troque o seu fardo com ele. Sabe, quando você não perdoa as pessoas, parece que você fica com peso nas costas. Eu vou dar meu testemunho, quando eu falar sobre o aprendendo a brigar. Lá eu vou falar um pouquinho sobre os problemas que eu tive e eu acumulei. Então eu sei muito bem o peso nas costas. Você pode estar com esses pesos nas costas, de pessoas que você tem que acertar e não está conseguindo. Sabe o que Jesus fala? Jesus fala assim: tire esse teu peso, deposita aos meus pés, aos pés da cruz. Quando você deposita esse peso grande que está te atrapalhando há tantos anos, ao depositar aos pés da cruz, Cristo fala assim: olha, agora pega o meu peso, a minha mochila, o meu fardo, porque o meu fardo é leve. Agora você deixou o seu fardo pesado comigo, eu vou administrar o problema sobrenaturalmente. Quando Deus faz isso, administra o problema sobrenaturalmente,
Sabe, ele te ajuda a acertar com essa pessoa, porque um dia você vai ter que conversar com essa pessoa. Ai, mas só de pensar nisso, pastor, eu fico sem ar. Pois é, Deus vai trabalhar o seu coração, para você não ter ataque cardíaco. Deus vai trabalhar sobrenaturalmente a pessoa com quem você tem que conversar. Vai trazer às vezes os pensamentos das conversas que vocês tiveram de divergências, e vai trabalhar na cabeça dela, puxa, olha, você deveria ter um encontro com essa pessoa. Sobrenaturalmente, Deus começa a fazer a aproximação. Pode ser daqui a alguns meses, mas Deus na hora certa vai colocar você de frente com a pessoa, e vai te dar um toque no seu coração. Abre tua boca, porque eu vou te dar o que falar. Sabe, essa maneira abençoadora, é isso que Jesus quis dizer ali em Mateus 11, 28 a 30, quando ele diz: vinde a mim, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Deixa aos pés da cruz o seu fardo. Chega de carregar fardos pesados. Você precisa voltar a ter a leveza que Deus quer que você tenha. E isso é real, isso é para hoje, isso é para agora, isso não é um ideal, isso é possível. Mas o que precisa é você ir até a cruz, depositar o problema e falar: Senhor, a partir daqui o Senhor administra. Mas vai chegar o dia em que eu vou ter que abrir a minha boca e falar as palavras que o Senhor vai me colocar na boca para pedir o perdão e me acertar com essa pessoa. Mas agora, até lá, administra para mim. Quando você faz isso, você vai dormir mais tranquilo. Ô pastor, é verdade? Eu estou tomando até remédio para dormir. Meu irmão, você pode estar certo. Acertou esse negócio aí, boa parte do seu problema de dormir vai embora. E aí, você vai agradecer muito a Deus. Senhor, que santo remédio é esse tal de perdão. Santo remédio é esse tal de perdão. Olha, o perdão não modifica o que aconteceu lá atrás no passado. Não modifica. Mas o perdão pode modificar o seu presente e o seu futuro. Lembra dessa? Perdão não modifica o passado, mas pode modificar o seu presente e modificar o seu futuro. Amém, irmãos? Vamos abaixar nossas cabeças e vamos orar. Ó Senhor Deus, te agradecemos tanto, Pai, pela Tua palavra, que nos anima, nos enche o coração, enche a mente. E, ó Deus, te agradecemos tanto pelo Teu Espírito Santo, que nos convence daquilo que é pecado, daquilo que é justo e daquilo que é juízo, que virá juízo um dia. Senhor, que com o Teu Espírito Santo em atividade plena nas pessoas que estão aqui hoje, nós possamos ter seres humanos melhores, famílias melhores, pais melhores, maridos e esposas melhores, e que essa igreja aqui seja uma igreja melhor, por causa dos efeitos do perdão. Eu quero te agradecer por tudo e pedir que o Senhor agora nos conduza, Pai, até os nossos lares com a Tua bênção. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Quem vai pegar aqui, ó? Graças a Deus, os irmãos estão felizes por tudo que nós ouvimos esta noite, agradecidos a Deus. Amém? Amanhã nós vamos continuar. Temos aqui um aviso para os jovens.
Horário de entrada também para a igreja, né? Como nós já falamos, amanhã o nosso trabalho começa às 18 horas, irmãos. Tanto para os casados como para os jovens. Agora, especialmente para os jovens, os ingressos acabaram, os lugares ali embaixo já estão esgotados. Mas tem alguns que ainda não pegaram a apostila. Então amanhã pode ser feito, os irmãos podem pegar a apostila, os jovens, amanhã ali embaixo no salão social. E também não esqueçam de trazer a apostila ou o convite carimbada, tá certo? E também aqui para os casados. Temos ainda vários irmãos que ainda fizeram as inscrições, mas não pegaram as apostilas. E temos mais ou menos umas 12 apostilas sobrando. Não? Já acabaram? 4 apostilas, que você que queira guardar nesse material. Foi falado sobre o perdão aqui, irmãos, é tão importante. Eu faço uma ilustração que na vida de um casal é como se fosse uma mina de água, né, cristalina. E aí uma briga, uma discussão é como se fosse jogando pedras nessa mina. E aí aquele amor, né, vai se acabando. Mas nós ouvimos hoje sobre o perdão, que cada um de nós, né, possa rever a nossa vida conjugal. E se tiver lá porventura entulho tapando, né, a mina do amor desse casal, que você juntamente com a sua esposa, você vai liberando esse perdão, vai desentulhando, né, essa mina do amor, para que o amor entre o casal possa estar crescendo a cada dia e não parar de jorrar. Irmãos, também nós temos aqui vários ouvintes da Rádio Jesus é o Caminho, que estão sintonizados conosco, aqui no Brasil, Rio de Janeiro, Salvador, Bahia, São Sebastião, Alagoas, São Paulo, no Acre, Marechal Deodoro, Alagoas, Santo André, São José dos Campos, São Paulo, Lauro de Freitas, Bahia, Campinas, Astolfo Dutra, Minas, no exterior, New Jersey, Estados Unidos, Angola, em Luanda, Beach Road, Estados Unidos, Boston, Somerville, Estados Unidos, Beverly, Cianorte, Paraná, São Roque, Cruzeiro do Oeste, Boardman, Estados Unidos. Então, esses irmãos que estão aí internautas, estão conosco, prestigiando também este trabalho. Irmãos, como é um culto, nós não podemos sair sem contribuir. Peço para os irmãos aguentar mais uns minutinhos, e depois nós temos aqui os pedidos de oração e já vamos encerrar. Quero convidar o pastor Silas, por gentileza, a cantar aqui um hino da nossa harpa. Nós convidar os nossos diáconos, os diáconos que nos puder ajudar, para nós estarmos contribuindo para a obra do Senhor. Pois temos aqui os pedidos de oração. Eu convido o pastor Jurandir Bernardes, está conosco aqui, para fazer o encerramento. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Vamos cantar o hino 355. O pastor falou aqui de falar do amor de Cristo, daquele moço que falou do amor de Cristo na cadeia. E vamos cantar então o 355, Fala do amor de Cristo. Fala do amor de Cristo ao triste pecador, amor por todos visto na cruz do Redentor. Com alegria canta a paz que vem do céu, a tua voz levanta em glória a Deus. Cristo na cruz ganhou
salvação, com sangue seu lavou-nos, o Rei da redenção. No templo véu rasgado, caminho abriu Jesus, na cruz inaugurado, pro céu de luz. Para os aflitos canta as bênçãos que em Deus há. Da cruz pendão levanta, pois ânimo nos dá. Canta para os perdidos a graça de Jesus, seu sangue já vertido, que flui da cruz. Cristo na cruz ganhou-nos eterna salvação, com sangue seu lavou-nos, o Rei da redenção. No templo véu rasgado, caminho abriu Jesus, na cruz inaugurado, para o céu de luz. Canta com esperança, na escuridão também. Canta com confiança, a vida no além. Canta no alvor do dia, e quando a noite vem, em Cristo harmonia com Deus se obtém. Cristo na cruz ganhou-nos eterna salvação, com sangue seu lavou-nos, o Rei da redenção. No templo véu rasgado, caminho abriu Jesus, na cruz inaugurado, pro céu de luz. Amém, Jesus. Agradecemos a Deus por esta primeira parte do nosso encontro. Louvamos a Deus pelo privilégio de ouvir a palavra e pela exposição de hoje. Agradecemos o pastor, juntamente com sua digna esposa. Estaremos orando pelos palestrantes para que continuem como instrumentos da causa de Deus para todos nós. Ali a nossa irmã, que é o nome? Magali, está lá na exposição com os livros de autoria do senhor, autoria do pastor e da irmã, para o pessoal desejar adquirir. Tem o valor? O valor está marcado ali. Tem vários livros, então passe ali e ajude os nossos irmãos que vieram cooperar conosco nesta noite. Tem aqui dois pedidos de orações. Peço oração por mim, já não tenho força e ânimo, até quanto mais eu luto, mais fraca eu fico, mas o inimigo não vai me derrotar. Irmã Janaína, da cidade de Porto Ferreira, São Paulo, aí através da internet acessando,
e formulando seu pedido. José Rocha da Cunha Júnior, de Aracati, lá no Ceará, pede oração por sua cura física, pois precisa de um milagre. Também pede oração por uma causa junto ao INSS, pois precisa de um socorro de Deus. Saudação a Natália, que mora lá na Espanha, também sintonizado através da internet, aí a rádio web Jesus é o Caminho. Amanhã às 18 horas, todos aqui, conforme já anunciado, com alegria e disposição. Convido a todos a estar de pé, nosso pastor Joel, ministrando a oração e a bênção para cada um de nós. Oremos. Maravilhoso Deus, eterno e soberano Pai, em nome de Jesus, nosso bendito e maravilhoso Salvador, te apresentamos, Senhor, estes pedidos e orações, os teus filhos que estão distantes, mas crê que o teu poder, aleluia, é capaz de dar solução a estes problemas. Pai Santo, estende as tuas santas mãos para abençoar, para resolver estes problemas que afligem essas vidas. Meu Deus, também despede-nos da tua paz, acompanha os nossos lares, leva-nos na tua paz maravilhosa e nos guarda, Senhor, livra-nos de todos os males. Pai querido, dai-nos uma noite de bênção, guarda o lar de cada um dos teus filhos. Ó Senhor, põe o teu anjo em volta de cada lar e guarda, Senhor, dos maus fazejos. Ó Deus querido, nós cremos no teu poder, na tua graça e na tua misericórdia, Senhor. Nós te suplicamos, em nome, pelo amor do teu Filho, o qual vive e reina para todo sempre. A graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, reine sobre cada vida, e todo o povo de Deus digam amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Volte amanhã e traga mais um.